Oi, turma. Do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 12, João Batista, voz que clamou no deserto. E assim alcançamos minha morada, a pequena colônia dos crisântemos. Suas ruas, seus jardins, tudo é repleto de crisântemos. Linda, muito linda a morada. Karina, por que Santinha veio para cá? Seus pais aqui se encontram. O senhor Florencio é um leal trabalhador de Jesus junto aos vales de sofrimento. Depois de passearmos pelos bosques e pelas ruas, chegamos finalmente ao lar de Florencio. Casa simples, mas circundada por um belo jardim. Uma simpática e gentil senhora nos recebeu. Sejam bem-vindos. Santinha aqui se encontra? Perguntou o legário. Oh, sinto muito. Ela não se encontra em casa, pois trabalha em uma fábrica de artefatos e ainda presta auxílio aos doentes do hospital socorrista. Mas estejam à vontade, logo estará de volta. Serviu-nos um suco de frutas enquanto conversávamos. Estava louco para perguntar-lhe sobre a colônia, mas me mantive em silêncio, admirando as belas telas que emolduravam as paredes daquele belo lar. Está gostando, irmão, das minhas telas? Muito, parabéns. A senhora as pintou? Sim, adoro pintar e quando tenho tempo coloco na tela o meu agradecimento a Deus. Irmã, desculpe perguntar, como faz para conseguir tintas e pincéis? Troco pelos meus bônus hora. E onde são feitas essas tintas? Nas indústrias da nossa morada. Nelas trabalham grandes conhecedores da arte. Os tons são lindíssimos e as telas de excelente qualidade. A irmã pode gastar à vontade o seu bônus com tintas e telas? Não. Se estou gastando demais, sou advertida, pois não é permitido desperdício a um filho de Deus. Devemos adquirir a disciplina divina. Também trabalha no lar? Não, irmão. Hoje aqui estou porque os esperava. Trabalho no Lar de Maria, um hospital-escola onde recebemos crianças de 1 a 7 anos. Adorei a irmã Abigail e com ela conversamos bastante. Santinha não se fez esperar, bem rejuvenescida, no seu olhar a felicidade dava-nos as boas-vindas. Meu Deus, vocês aqui! Correu a abraçar Karina. Após os cumprimentos, falou: Acho que não é preciso apresentá-los à mamãe. Todos já a conhecem. Santinha, você é uma privilegiada. Além de morar no céu, tem por companhia um anjo. Obrigada, Luiz Sérgio. Sou de fato muito feliz. Karina então perguntou: Conte-nos o que lhe aconteceu. Conscientizei-me de que depois que não pertencemos mais ao plano físico, de sermos banidos da sociedade terráquea, com o nosso sepultamento, rasgam-se a carteira de identidade, os cheques, os cartões de crédito, os contra-cheques, enfim, tudo o que nos identificava com o mundo físico. Foi doloroso ter de me separar da família, deixar cada qual viver a sua vida encarnada. Estava prestando pequeno serviço no hospital quando papai foi me buscar. Fiquei muito feliz e ainda mais a reencontrar mamãe. Tive 10 dias de folga e nesse período papai me trouxe a essa bela colônia para conhecê-la. Cheguei a pensar que aqui não houvesse serviço, pois sendo tão bonita deu-me a impressão de ser o céu. Mas papai voltou a prestar assistência nos vales e mamãe retornou aos seus afazeres. Então saí à procura de uma ocupação para mim e fui ao departamento do trabalho. Inscrevi-me e fiquei aguardando o chamado. Passaram-se algumas horas, nem acreditei quando ouvi meu nome. Irmã Maria Santa. Dirija-se ao portão 5, onde está sendo esperada. Para lá me dirigi e fui recebida por Glória, que me levou até o irmão Pedro Paulo para ser entrevistada. Senti que estava sendo testada na fé, na humildade e na caridade. Indagaram em que setor eu desejava trabalhar, ao que respondi: onde vocês acharem que serei útil. E Pedro Paulo pediu a Lorena que me levasse até o alojamento 33. Agradeci, caminhei calada ao lado de Lorena, orando em silêncio. Atravessamos o jardim e logo depois entramos em um lugar que me parecia um túnel. Lorena apenas me sorria, talvez por sentir o meu nervosismo. À medida que entrávamos, os soluços e os gemidos chegaram aos nossos ouvidos, o que nos levava à prece para não fraquejar. Ao atingirmos o alojamento,
Deparamos com diversos corpos, verdadeiros farrapos humanos que jaziam nas macas. A irmã me apresentou a Samuel, que lutava para acalmar Andréia, uma jovem de 20 anos que havia desencarnado com overdose. Ela vomitava uma substância esverdeada com um odor forte. Aproximei-me e a ajudei com carinho. Samuel sorriu e se afastou. No início me assustei, mas logo estava a tratá-la como se fosse minha filha. Naquele ambiente não se tem tempo nem de se pensar. Os gritos agudos, as faces desfiguradas pelo sofrimento clamando por socorro, tudo me tocou a sensibilidade. A irmã continua trabalhando lá? Sim, Luiz Sérgio. E sou muito feliz por aliviar tantas dores. Desde aquele dia, fiquei junto a Samuel. Faço de tudo procurando ser a operária de Jesus. Limpo desde os doentes até o chão. Faço tudo por amor. Já pode sair de lá? Continuei. Sim, mas lá fiquei. Não, lá ficarei. Não porque foi o meu primeiro trabalho, mas porque convivendo com os sofredores aprenderei a respeitar todos os meus irmãos. Ficamos felizes, Santinha, por vê-la amparada e já trabalhando. Sabe que a irmã rejuvenesceu? E está muito elegante esse seu taller cinza petróleo e a blusa alva? Obrigada, Luiz. Não estranhe em me ver bem vestida. Acontece que hoje foi a festa do departamento. Vários doentes receberam alta e serão encaminhados para o trabalho. Nos outros dias, visto o traje simples de servidor de Cristo. Todos os espíritos dispõem de trajes variados? Perguntei. Quem me elucidou sobre o assunto foi a mãe de Santinha. Não, somente vestirá a melhor roupa aquele que fizer jus a ela, através do trabalho. Mas à medida que vamos obtendo crescimento espiritual, pouco valor damos às vestes. Irmã, os leitores sempre indagam sobre os trajes dos espíritos. Por quê? Quando alguém pede notícia de um desencarnado, o médium geralmente o vê trajado com a roupa do desencarne, ou uma do seu antigo guarda-roupa. Aquela com a qual desencarnamos, que levamos para o túmulo, nos pertence. E quando socorridos, trocamos por um pijama ou uma camisolão. Entretanto, as do nosso guarda-roupa físico não são mais nossas. O médium descreve a roupa porque o espírito, ao dar ao médium a notícia, é envolvido por fluidos que plasmam a roupa que os familiares conhecem. Mas isso não quer dizer que ele esteja vestido com essa roupa ou com aquela. Isso acontece para um melhor reconhecimento. Bem, mas chega de falarmos da aparência, vamos conhecer mais dos seus dias aqui. Olegário, eles são tão maravilhosos que nem os vejo passar. Não voltaste mais ao plano físico? Sim, algumas vezes. Minha família vai muito mal, cada vez mais longe de Cristo. Eu vou parar por aqui, que parece que está mudando o assunto. Então, gente, assim. O que a gente entende até aqui? Santinha já arrumou serviço, olha só. Tem gente que fala assim, quando eu desencarnar eu vou ter a paz eterna, a felicidade eterna, eu vou descansar. Descansar uma ova, gente. Quando a gente chega lá do outro lado tem serviço pra caramba. E ai daquele que não se enturmar e fazer alguma coisa lá no plano espiritual. Porque dá vergonha, ao contrário daqui, que a gente acha o máximo, colocar o pé pra cima, ficar assistindo filme o dia inteiro, né, passar nossas férias sem fazer nada. Dessa vez eu não quero nada, não quero trabalhar, não quero nem lavar uma louça, a louça fica lá o dia inteiro. E a gente se gaba de poder estar sem fazer nada, né? Às vezes a gente tira foto, eu falo por mim, às vezes eu tiro foto lá das minhas pernas pro alto, lá assistindo um filme e falo, gente, hoje é o dia do nada, não tô fazendo nada. E a gente usa isso para virar piada, tal. E se a gente for fazer isso no plano espiritual, nós vamos sentir vergonha, porque lá não tem essa. Chegou, é tratado, foi tratado, você tá bem? Bora trabalhar. Bora estudar. Então, a primeira coisa que a gente observa na primeira parte aqui do texto é que Santinha não teve folga. Ela foi socorrida, já tá legal? Opa, bora trabalhar. E ela não é que ela foi induzida ao trabalho ou obrigada ao trabalho. Como eu falei, a gente se envergonha de ficar parado. Você tá vendo todo mundo em sofrimento, você vai ficar lá de braço cruzado? Vai falar, não, acabei de ser socorrida, eu também sou uma coitada, uma vítima, eu tô aqui ainda para ser amparada, então eu não vou fazer nada por ninguém. Ontem eu tava com umas amigas aqui em casa, gente.
Encarnado a gente já sente isso, imagina desencarnado que a sensibilidade é muito maior. Eu estava falando para elas, quantas vezes a minha dor diminui quando eu trato a dor do próximo? Quando eu deixo minha dor aqui do ladinho, né, meus medos, meus receios, inseguranças em relação à minha saúde. Então, quantas vezes eu já larguei de lado aquilo que me incomoda, aquilo que está mexendo comigo, e vou lá socorrer outra pessoa. E quando eu volto desse socorro, eu volto com outro olhar para o meu problema. E ele se torna menor. E às vezes ele até some. Se eu tiver com dor no corpo, qualquer coisinha que eu estiver sentindo, se eu meter a mão na massa lá para poder ajudar uma pessoa, quando eu volto eu já não tenho dor nenhuma. Pelo contrário, aquilo me enche tanto de alegria, me dá uma energia tão nova que meu corpo fica zerado. Vocês viram que comentaram aqui sobre a Santinha? Que ela está até rejuvenescida? Por isso, porque trabalha. O trabalho realmente dignifica a gente, nos transforma, faz com que a gente se sinta feliz. O ser humano, o espírito, precisa do trabalho. E se vocês procurarem no Evangelho a lei do trabalho, vocês vão ver tão lindo que é. Como é interessante a gente ser útil, como é interessante e bom para a gente fazer o bem ao próximo. Não é à toa que Jesus fez o que fez por nós, gente, né? De chegar ao cúmulo, de chegar lá na cruz e falar: Senhor, perdoa todos que não sabem o que fazem. Eu amo todos eles. Amar, se doar, ajudar, traz vida, preenche a gente. E a outra parte que a gente já tinha até comentado em outro capítulo é a questão da vestimenta. A Patrícia vai ser enterrada de pink, de rosinha. Beleza. Chega no plano espiritual, esse pink aqui é muito cheguei pro plano espiritual. Todo mundo anda, né, com cores mais pastéis, mais tranquilinha, não uma coisa tão cheguei assim. Aí só vai dar eu lá de pink? Não. Então, primeiro no socorro, a gente vai estar de camisolão, porque a gente vai estar num hospital. Então, a princípio, o espírito vai estar sempre no camisolão, quase sempre no camisolão. Você estando no camisolão, você vai sair do hospital, você vai começar a estudar, você vai começar a andar pelas cidades espirituais, você não vai andar de camisolão. Então, cabe ao espírito ter o conhecimento para materializar a sua roupa. Geralmente, o espírito escolhe uma roupa que lhe seja mais agradável, daquela que ele lembra do guarda-roupa quando ele estava na última encarnação, geralmente. Mas tem espíritos que nem querem lembrar da sua última encarnação, quer lembrar da sua penúltima encarnação, ou quer lembrar de uma encarnação bem passada. Tem espíritos que se apresentam como na era colonial, com vestidos daqueles bem rodados, cheio de adorno na cabeça, lenços, espartilhos, sei lá. Tem espíritos que se aparecem assim, mesmo com tons pastéis, que são os tons mais brandos na espiritualidade, porém, o modelo da roupa da época que eles se identificam mais e que eles gostam mais. Tem espírito que gosta de se apresentar como criança. Tem espírito que evoluiu e ainda quer estar num corpinho de criança. E isso não há mal nenhum, desde que ele acompanhe o aprendizado espiritual que ele está ali para isso. Não é se colocar num perispírito de criança e agir como criança. Não, vejam bem. Ele pode até se apresentar como criança. O meu filho, que eu perdi ele com 3 meses de gravidez, hoje, olha, já passou 30 anos, gente. Mas hoje, no plano espiritual, eu reconheço o meu filho como se ele tivesse 4, 5 anos de idade. Ele ainda está no berçário. Meu filho ainda não cresceu para se apresentar para mim. E eu, como eu sou Santo Tomé, se ele aparecer para mim um jovem ou uma jovem, né, ele era menino. Isso eu tenho certeza. Apesar de ser 3 meses de gravidez, eu tenho certeza que meu filho era menino. E se apresentar para mim como se fosse uma menina, eu vou reconhecer, porque no meu coração eu tenho um menino. Então o espírito vai se apresentar para mim como eu reconheço ele. Por isso que muitas vezes numa comunicação espiritual, se vem uma comunicação de um espírito feminino e a mãe está sofrendo pela perda de uma menina, a gente fala, sua filha está aqui. E no plano espiritual pode ser que essa que se apresenta como menina, no plano espiritual ele quer ser menino. Ele usa o perispírito dele em forma de menino. Mas para aquela pessoa que ele está dando comunicação, se falar que ele é menino, ela não vai reconhecer, ela vai dizer que a comunicação é falsa. Então, a vestimenta,
A apresentação do espírito dentro de uma sessão mediúnica tem que ser de acordo com o familiar, como viu ele pela última vez. Senão ele não vai reconhecer, vai achar que é falso. Mas no plano espiritual, nada impede daquele espírito se vestir da forma que ele achar melhor, né? Lógico que ele não vai se vestir extravasando como aqui, calça rasgada, né? Enfiar um monte de coisa, que nem essa molecada de hoje, coloca piercing, coloca um monte de coisa na tatuagem, essas coisas todas. No plano espiritual tem umas regras lá, né? Que não é bem assim. Isso daí é feito na carne aqui. Mas no plano espiritual é perispírito, e perispírito não é para ser feito assim tanta lambança, né? A gente tem que ser o mais humilde possível. Então aqui a gente tem 2 tópicos para ser, né, internalizado, aprendido. Essa questão do amparo. Todo espírito, quando sai daqui do plano material e vai para o plano espiritual, ele vai ser amparado de alguma forma. Ele, a princípio, vai para o hospital. Se ele tiver um merecimento, ele sai da condição de desencarnante, já vai direto para um hospital, vai ser tratado, vai se vestir com camisolão, sim, porque vai estar dentro do hospital. À medida que ele tem conhecimento, merecimento, ele pode mudar essa roupa de acordo com o seu gosto, inclusive mudar o seu perispírito de acordo com o seu gosto, de acordo com a encarnação que ele se identifica mais. Mas na hora da comunicação, esse espírito precisa estar bem próximo daquele que vai ouvir a sua comunicação. E geralmente vai com uma roupa, vai com a imagem daquele ser que está sentindo falta dele. Porque se ele vier de uma outra forma, a pessoa não vai associar, não vai acreditar. Eu tive uma experiência com meu marido que foi incrível. Eu acho que eu até já contei isso aqui. Eu pedia tanto, né, para poder acompanhar ele. A princípio eu acompanhei ele no socorro do hospital. Aí o mentor que estava lá me botou para correr, porque eu sou, né, entrona. Eu sei que eu tenho esse defeito e tenho mesmo. Eu não me envergonho, e às vezes eu me envergonho, porque é um jeito meio estúpido de ser. Às vezes eu quero passar por cima de tudo e de todos, porque eu quero ajudar e eu quero fazer, né? E aí, quando ele sofreu o atentado, né? Ele foi morto por um menor de 16 anos. Eu pedi para a espiritualidade para acompanhar ele. E a espiritualidade deixou eu acompanhar. Foram legais comigo. Quem não foi legal fui eu. Porque aí eu vi o socorro no corredor do hospital. Eu saí correndo atrás da maca, segurei a maca e fui junto. Quando chegou na porta de cirurgia, onde ia ser feita a cirurgia, o mentor, né, um deles, muito alto, tal, bravo, falou para mim: aqui não. Colocou a mão assim no meu peito e falou: aqui não, aqui você não pode entrar. Até aqui era com você, daqui por diante agora é com a gente. Eu falei: não, mas não pode ser, né? Eu sempre ajudei ele, eu sempre estive do lado dele, eu preciso ficar junto. E aí esse mentor mais uma vez falou: Patrícia, agora não. Daqui para dentro é com a gente. Tudo bem, saí de lá brava com esse mentor, até não querer mais, porque eu queria entrar, eu não ia fazer cirurgia, eu não sou médica, mas eu queria estar junto. E ele não deixou. Tudo bem. Aí eu fiquei pedindo para a espiritualidade, falei: me dá a notícia dele, eu preciso saber como é que ele tá. Eu amo, eu sempre cuidei e eu não vou abandonar ele, eu quero ficar com ele. E aí a espiritualidade me trouxe ele depois de algum tempinho. E ele veio com uma blusa que ele gostava, que não tinha desenho nenhum. Só tinha uma marca, que ele era daquele tipo que gostava de roupa de loja de surf, né, tinha que ter marca. Meu marido sempre gostou de marca. Apesar de não ser snob, ele sempre gostou dessas marcas assim, de roupa de surfista. Aí ele veio com uma blusa de moletom, que era da cor azul royal, que era a que ele mais gostava. Não tinha estampa nenhuma. E veio de calça jeans com o tênis, um tênis que era da Nike, que ele gostava muito daquele tênis de salto assim, um tênis preto. E aí quando eu vi ele do outro lado da rua, o mentor que estava comigo, que certamente devia ser o Gabriel, o meu anjo de guarda, ele falou: Patrícia, você pode atravessar a rua, você pode chegar perto dele, mas você não fale nada porque ele não pode responder. A energia que ele tem ainda é pouca. Se ele falar, ele gasta energia, ele vai passar mal. Então você não fala com ele. Apenas vai lá. Não toca nele, chega perto para você ver que ele tá bem. Ele tá sendo bem tratado. Foi a mesma coisa de falar para mim assim: vai lá e agarra ele. Deu, gente. Eu amo meu marido. E amo até hoje. Tem 20 anos que eu perdi meu marido e eu não deixei de amar. Se hoje eu tivesse a oportunidade de agarrar ele de novo, eu agarrava. Eu amo. E eu sou teimosa. Eu pago um preço muito alto por ser teimosa.
Aí fui, atravessei a rua. Quando eu cheguei bem pertinho dele, eu falei, não vou aguentar. Aí eu abracei. Nisso que eu abracei, eu falei perto do ouvido dele. Eu falei, você tá bem? Com coisa que eu tava escondendo, isso da espiritualidade, né? Aí ele respondeu bem baixinho. Tô bem sim. Aí nisso, virou fumaça. Sumiu da minha frente. Talvez eu teria até mais tempo para ficar com ele se eu não tivesse gastado a energia dele. Mas ele veio vestido exatamente como eu reconheço ele. Se ele viesse com uma outra roupa, eu ia reconhecer. Então a espiritualidade, e ainda mais eu que sou Santo Tomé, eu tenho que ver igualzinho mesmo, porque se não for igualzinho, para mim não é. Meu filho, eu não cheguei a ver ele nascer. Mas cada vez que eu vejo aquela criatura no berço, eu falo, é meu filho, é um menino, ele gruda, ele vem no meu colo, ele lança os bracinhos dele por trás do meu pescoço assim, gruda a cabecinha dele aqui assim, e ele fica colado, e ele não quer sair de perto de mim de jeito nenhum. É o meu filho, eu reconheço ele, porque é um menino e porque tem todo esse carinho comigo. Agora, se a espiritualidade mandasse uma menina, que eu não reconheço, que eu tenho certeza que eu não tinha uma menina, é que nem agora. Eu tive não é pressentimento, eu tenho certeza que é a espiritualidade conversando comigo também de novo, né? É que eu sou Santo Tomé, eu preciso ver para crer. Mas veio soprar no meu ouvido que eu vou ser vó de uma menina e que o nome dessa menina deveria ser chamado Clara. Então, eu tô na expectativa de conseguir passar esse recado para minha norinha ou pro cabeça dura do meu filho, que eles entendam que a Clara tá aí e que precisa ter esse nome. Por que é esse nome? Eu não sei, mas veio esse nome. Nem é um nome que eu, a vida toda, eu nunca dei bola para esse nome. Tá certo que eu amo Francisco de Assis, mas a Clara vem da história de Francisco de Assis. Mas eu nunca dei muita bola para Clara. Eu gosto de Francisco de Assis. Na minha casa vocês vão encontrar Francisco de Assis até não quer mais. E não como ritual ou como algo que seja para constar que eu gosto de Francisco de Assis. É que eu gosto. Né? Na minha casa tem um monte de foto dele. Imagens e, como é que eu falo, obras de arte. Eu gosto do Francisco. Mas a Clara, eu sei a história dela, gosto, mas não cultuo. Então não posso falar que Clara vem de lá. É a única Clara que eu conheço é a do Francisco de Assis. E aí, do nada, que o nada não existe, né? Veio para mim aquela ideia forte. Você vai ter uma neta. E essa neta é a Clara. Passa que o nome dela deve ser Clara. Eu não consigo passar porque meu filho quer falar comigo. Eu tento chegar na minha norinha lá também, mas tá difícil. Então eu peço e rogo a Deus que o que falaram para mim, que o que mostraram para mim, mostre para eles e que eles façam a vontade de Deus. Mas tem todo um planejamento no plano espiritual para cada um de nós. Até o nosso nome não é à toa. Nós recebemos os nomes de acordo com a intuição que os nossos pais receberam da espiritualidade. Nem o nosso nome é nosso. Tudo é feito de um planejamento. Esse planejamento cabe a cada um de nós, se nós vamos aceitar o planejamento ou não. Aí é a hora que vem o livre-arbítrio. Mas que existem planos maravilhosos para a nossa vida, existe. É que a gente sucumbe, né? Fala para a Patrícia não abraçar o Edson, a Patrícia vai e abraça. Então a gente acaba errando os caminhos, porque a gente tem aquele ímpeto de querer fazer coisas do nosso livre-arbítrio. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, nesse capítulo aqui, nessa primeira parte, a gente vê que somos socorridos, somos amparados, nós somos vestidos de acordo com a espiritualidade no nosso socorro, e depois, com merecimento, com estudo, com trabalho, nós adquirimos o bônus hora, nós adquirimos o merecimento para trocar a nossa roupa de acordo com a nossa vontade, desde que não ultrapasse limites, que a gente não abuse, que a gente possa ser reconhecido pelos nossos entes queridos que continuam encarnados, né? Não adianta a gente querer colocar roupas ou se fazer a Patrícia voltar a ser uma sinhá da década de 1500, que ninguém vai lembrar de mim agora. Então, fica bem claro aqui que existem assim uns programas para que a gente se apresente, tanto de vestimenta, como o uso do perispírito, a nossa apresentação às pessoas. E, sinceramente, é um capítulo que me chama bastante atenção, essa questão do trabalho, porque muita gente fala, quando eu morrer eu vou ter o sono eterno. Que sono eterno que é? Esquece isso. Desculpa as outras religiões que acreditam nisso. Tá interpretando mal. Não tem sono eterno, não tem descanso eterno, não tem felicidade eterna para um espírito ainda que está tão atrasado. Os atrasados precisam trabalhar e muito.
E os que são avançados querem trabalhar porque são bons. Não é porque eles são obrigados, é porque simplesmente são bons. Assim como a Santinha já mostrou aqui na história que ela é uma pessoa boa, ela é um espírito bom, por isso que ela já foi se aproximando e o serviço já foi aparecendo, naturalmente, sem forçar. Não é legal isso? Acredito que esse seja o real sentido da nossa vida. Trabalhar, e principalmente pelo próximo. A alegria que a gente sente, a felicidade que a gente sente de poder ser útil a alguém, nem chocolate que eu amo tanto dá.